palavra que eu traria para as pessoas que estivessem aqui. Então eu estive aqui antes, fiz uma entrevista com o irmão Ney, com a Michelle, que não sei porque estão tão longe um do outro. E foi uma entrevista muito legal. Muitas pessoas já viram na internet, no meu canal do YouTube, porque quando eu já sou crente há muito tempo, crente, né, como falam, eu sou cristã, e quando estava numa igreja, era pecado vir ao circo, era pecado, porque lá tinha magia, tinha isso aqui, eu falava, nossa, e cinema era pecado, afinal, tudo era pecado. Falar do irmão não era pecado, mas eu vim no circo, era pecado. Mas daí eu vim para desmistificar, nós fizemos a entrevista para que isso acabasse, tirar aquilo que o povo não entende, como eu também não entendia. Apesar de que eu trouxe os meus filhos quando eles eram pequenos, daí tinha aqueles binóculos, sabe binóculo? Aí tem até foto deles no binóculo, os dois aqui comendo pipoca, e eles não vão esquecer isso, porque esse circo aqui, o Ney, ele está 80 anos mais ou menos, né? 80 anos, pensa, são anos de vida, anos que eles caminham, que eles desmontam tudo isso aqui, que eles vão de cidade em cidade. E aí eu fiquei pensando, que palavra que eu vou levar dentro de um circo, né? E o que me veio foram as tendas. Porque o povo de Israel, ele tinha que atravessar, né? Ele tinha que sair do Egito, então ele teria que ir para um outro lugar, duraria 40 dias, então não teria tanta importância assim as tendas. Mas eles tiveram que ter tendas porque eles começaram a pecar. Então, ao invés de ser 40 dias, foram 40 anos. Meu Deus! Eu sou casado com o Paulo há 40 anos, eu sei o que é 40 anos, né? Então, eles tiveram que andar muito, então eles tinham tendas. Não que eles fossem nômades, mas é que eles precisavam das tendas para poder passar. E ela era feita de tecido de cabra e ela resistia às chuvas. Podia chover à vontade que não ia entrar água ali. Então, cada família tinha sua tenda. Ela era feita de pele de carneiro e tenda significa lugar de encontro, lugar de proteção e lugar de amparo. Nós estamos amparados aqui, protegidos nessa noite. E eu creio que a glória de Deus está aqui nesse lugar. Não importa a quantidade de pessoas que estejam aqui. Podia ter 1000 pessoas, como pode ter bem poucas pessoas, mas a glória de Deus é sobre este lugar. Certo? Os israelitas habitavam em tendas por ordem de Deus. Deus ordenou isso. Lá em Levíticos, capítulo 23, 42 e 43, está escrito assim, no 42, a partir da parte B. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Era uma ordem de Deus. Sempre que nós estivermos recebendo alguma coisa do Senhor, nós devemos conferir nas Escrituras se foi assim mesmo que aconteceu, certo? E foi exatamente assim. Então, ele tirou da terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus, e assim pronunciou Moisés para todo o povo. Moisés era a boca de Deus para o povo. Deus falava com Moisés na tenda, olha que lindo. Deus derramava da presença dele ali onde Moisés estava e ele falava com Moisés. Então, lá em Êxodo 33, versículo 9, está escrito assim: e aconteceu que, entrando na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha que lindo. Quando a glória de Deus está presente, como esteve agora no louvor, a presença do Senhor é conosco. E Ele recebe esse louvor como incenso suave, como diz a palavra dele. E para sair de um lugar para o outro, sobre essas tendas, sobre o lugar que eles estavam, existia uma nuvem. O nome dessa nuvem era Shekinah. Então, se a nuvem andasse, eles tinham que andar. Se a nuvem parava, se estivesse parada, eles tinham que ficar parados. Porque a nuvem era a proteção que o povo recebia. De dia, eles andavam no deserto, gente. Deserto é um lugar quente. Aqui nós estamos num parque. Para caminhar no parque, hoje que eu caminho todos os dias com as minhas cachorras, eu esperei dar 4 horas da tarde para que o sol acalmasse. Eu falei, Deus, olha bem, como Deus é tremendo. Eu falei, Deus, eu preciso que esse sol acalme, porque eu tenho que ir no circo hoje, tudo tem horário, Deus. Então às 4 não pode ter sol. Até me arrepia, 4 horas não tinha sol. Acabou o sol por causa da minha vida. Porque Deus age pelo que você pede. E eu sou filha dele. E o sol acabou e eu vi com as minhas cachorras tranquila. No final tinha um arajezinho assim. Foi muito bom, porque Deus ouve a nossa oração. E Deus guarda, Deus cuida. É muito incrível.
incrível. Eu creio num Deus de detalhes. Ele é cheio de detalhes. Muito bem. Em Êxodo capítulo 13 diz assim: o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Então essa nuvem de dia era ar-condicionado. Sabe? Não esquentava, pensa. Agora, se você saísse da nuvem, você torrava. Porque a nuvem era a presença de Deus. Então, quando nós não estamos andando na presença de Deus, nós estamos sem a proteção dele. E nós corremos muitos riscos por causa disso. Tá? Então, e à noite, a coluna de nuvem, ela ficava como fogo, esquentando eles. Olha que graça! Então, não tinha nem frio, nem calor, era uma temperatura adequada que Deus mandava para o seu povo. Lá em Êxodo 40, 37, diz assim: se a nuvem não se levantava, eles não caminhavam. Eles só saíam do local quando a presença de Deus era com eles. É interessante que quando eu perguntei para a Michelle, para o irmão Onei, quando que vocês vão embora? Só Deus sabe. A resposta era essa, porque eles estavam esperando uma direção de Deus para sair daqui. Porque pegar um circo desse e ir para qualquer lugar não pode ser sem a direção de Deus. É Deus que direciona a vida de um cristão. E eu entendi o que eles estavam falando. Então a nuvem era a glória de Deus sobre o povo de Israel. Olha que coisa mais linda, mais linda. E no Velho Testamento a palavra tenda é mencionada 150 vezes. Imagine. Eu estou falando isso para quem lê Bíblia. Porque quem não lê Bíblia hoje vai ficar um pouco preocupado com o que eu vou falar. Tá? No Novo Testamento, Atos 18:3, Paulo era fabricante de tendas. O apóstolo Paulo, olha, ele não era um vagal. Ele não vivia só do evangelho, ele fazia tendas, gente, que gracinha. Então ele ia lá, ele ficava com... Imagina ele fazendo tenda, pregando a palavra. Assim era a vida do apóstolo Paulo. E assim é a nossa vida. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem preparado para nós. A tenda apontava para o nosso Salvador, que é Cristo. A presença de Deus e a glória de Deus, então ele apontava para Cristo, tá? Cristo é o nosso refúgio. Que bom que você veio. É o nosso abrigo e Ele é o nosso amparo. Cristo é isso para nós. Ele nos protege. Eu não sei como existem pessoas que não têm vida com Deus. Eu tinha um pastor que ele era muito querido. Tinha porque ele já faleceu. E ele falava assim, e eu fiz 4 anos de curso com ele. Fora os 4 anos de teologia, eu fiz 4 anos de curso com ele, de discipulado, e ele falava assim, ó, é um perigo você sair de manhã de casa sem falar com o Senhor, porque é Ele quem vai te proteger. E ele era muito calmo. E quando ele falava assim, aquilo entrava em mim. Eu falei, como é que eu ouso? Como que eu posso ousar sair da minha casa sem orar a Deus? Como que eu posso fazer alguma coisa sem depender dEle? Porque se você não depender de Deus, as coisas não andarão. Porque a glória de Deus não estará sobre a nossa vida. Em Salmo 91 diz assim, ó: praga alguma chegará à sua tenda. As pragas do Egito, elas não chegariam à tenda deles se eles estivessem na presença do Senhor. Quando começam essas, vai ter dengue, vai ter agora sarampo, porque agora parece que a praga do Egito está chegando, né, nas tendas. Eu falo, não, aqui não, Senhor, aqui essa casa, ela tem o sangue do Cordeiro marcado, aqui não pode ter praga nenhuma, porque a palavra diz no Salmo 91, diz, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então nós temos que ter essa ousadia de lançar a palavra, porque ela não volta vazia. Ela antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que ela foi enviada. Então nós temos que lançar a palavra. Antigamente, antes do Calvário, Deus falava através dos profetas. Deus tinha os profetas para falar com o povo. Eu imagino o profeta Jeremias. Ele sabia que o povo ia entrar no cativeiro. E agora eu estou lendo, porque eu leio a Bíblia anualmente. Eu estou lendo ela há 32 anos, todo ano. Porque eu descobri que eu amo a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, menos eu sei. E mais o Espírito de Deus vai me revelando a vontade dele. Eu falo com vocês e eu vou me arrepiando, porque a palavra de Deus para mim é tudo. Porque a palavra de Deus é assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra. E o Senhor Jesus veio e habitou. Jesus é a palavra. E Ele habitou e Ele andou no meio de nós. Ele foi para o Calvário. E pasmem, naquela cruz, o Senhor sofreu tudo aquilo sozinho. Quando Ele foi na cruz, antes dele subir, Ele apanhou, Ele levou chicotada, cuspe. Quem assistiu o filme do Mel Gibson tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Quando você lê a palavra, você também tem uma ideia. Ele passou tudo aquilo sozinho.
no meu lugar. Mas quando ele foi levantado da terra, João 12:32 diz assim, e eu quando for levantado da terra, eu vou atrair você a mim. Ele leva a nossa vida a morrer com ele naquela cruz. Isso é evangelho. Isso é nascer do Espírito. E quando nós cremos que nós morremos juntamente com Cristo, a vida do Espírito dele vem e habita em mim. E então agora eu estou apta para poder ler a palavra de Deus e depender do Espírito, para o Espírito Santo estar me revelando a sua palavra. Eu não sei o que tem acontecido no meio da igreja hoje em dia. Na minha igreja é tudo certo, porque eu procuro ficar numa igreja onde a palavra é pregada, onde as coisas andam, porque senão eu não vou conseguir ficar num local onde a palavra de Deus não é pregada. Eu não consigo, porque a palavra de Deus para mim é a chave de tudo, é a vida. Ele é a vida e Ele habitou entre nós. Então, se eu tenho uma vida que não está pautada nessa palavra, eu estou com problemas. Antigamente, Deus falava através dos profetas com o seu povo e Ele avisava sobre o pecado, Ele avisava. E avisava que o pecado afastaria o povo da presença de Deus. Aí hoje em dia você fala assim, daí eu não peco mais, peca se quer, porque a palavra de Deus nos garante que naquela cruz Ele levou tudo sobre si. Então eu tenho que ter uma vida de santidade, não de pecado. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me avisa quando eu estou em pecado. Porque se ele não avisa, é porque ele não está habitando em mim. É uma palavra dura que eu estou trazendo essa noite, mas é uma palavra que Deus me deu para trazer, então eu vou fazer. Aliás, como diz a Déborazinha, ela fala assim, você sempre está com o chicotinho na mão, né? Mas o chicotinho é esse aqui, né? Porque a palavra de Deus é um chicote. Ela trata com amor, e ela move, e ela nos limpa. Essa palavra, quando você vai lendo, ela limpa a tua vida, tá? Nós não vivemos mais no Velho Testamento. Nós não precisamos mais que outra pessoa venha falar para mim as promessas de Deus, porque todas elas estão contidas nessa palavra. Eu preciso estar firme nessa palavra. Porque se eu estiver firme nessa palavra, o Espírito Santo vai poder agir na minha vida e eu vou poder alcançar outras vidas, porque esse é o objetivo de Deus para aquele que crê. É você ganhar outros para Ele, porque Jesus está às portas, Ele está... Gente, olha, está faltando muito pouco para o Senhor descer e pegar o seu povo. Até eu brinquei com as meninas, olha, tinha horário oculto, quem não chegou no horário ficou. Se Jesus viesse às 7, só eu, a Michelle e a Débora íamos para o céu. A gente brincou assim, né? Porque Deus tem a hora certa que Ele virá. E nós não sabemos, então nós temos que estar preparados. Amém? Em Apocalipse 2, capítulo 2, capítulo 3, ele sempre repete assim, ó, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque em 1 João, vocês podem ver que eu estou usando bastante versículo, porque é a palavra de Deus que faz a coisa acontecer. Em 1 João 5,7 diz assim, 3 dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Coisa mais linda isso. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em propósitos nessa terra. Deus tem propósitos, mas Ele não tem propósitos nas coisas, Ele tem propósitos nas vidas. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer com que a gente venha ter uma vida saudável. Eu estive aqui falando com as mulheres do circo, muitas não gostaram muito, porque eu vim falar do amor de Deus, de nós termos um casamento legal, de nós nos rendermos eu até falei, se você não quer ser submissa ao seu marido, não case com o marido, fique solteira e se mande. Porque se nós não nos submetermos a quem nós vemos, como que nós vamos nos submeter a quem nós não vemos? Diz a palavra de Deus. Então o casamento para mim é uma coisa muito séria. E Deus me tratou muito nessa área, até eu me calar e deixar o Espírito fazer as coisas que Ele tinha que fazer na minha vida. Então diz assim, esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E Ele quer atuar na nossa vida de tal maneira que nós venhamos a ter uma vida de santidade, que nós venhamos a ter uma vida limpa, tipo inocente. Sabe criança? Que não for como criança não é do reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que ser inocentes.
não ver maldade nas coisas. Orar pelas pessoas, amar as pessoas, independente do que elas sejam. Sabe? Deus quer isso da nossa vida. Deus nos ama e Ele quer uma vida muito boa para nós, mas é que nós não gostamos de ouvir a voz do Espírito. Em João 1 diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus está aqui, manifesto na sua palavra. Leia. A tempo e a fora de tempo, não esqueça. Porque a palavra de Deus é que nos limpa, que nos transforma, que muda tudo. Ela é tremenda. Em Jeremias 1,12 diz assim, ó, disse o Senhor a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus está cuidando da palavra dele para cumprir a nossa vida. Mas se nós não a conhecermos, nós pereceremos. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda essa escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha bem, eu vou repetir, para que é a palavra de Deus? Sabe por que nós temos uma vida muito errada? Sabe por que nós afrontamos as pessoas? Sabe por que muitos maridos não tratam bem as suas mulheres? Sabe por que muitas mulheres não se submetem aos seus maridos? Porque eles são os cavalos com elas. Então fica difícil, fica complicado. E pasmem, é todo mundo crente. Eu não sei que tipo de crente é esse, que hoje em dia eu tenho visto milhares e milhares de crentes assim. É claro que aqui nesse lugar ninguém é assim. Aqui todo mundo é santo em nome de Jesus. Então vamos ver, para que a Escritura é inspirada? Para ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É para isso que a palavra de Deus foi escrita. Sabe? Ela não foi escrita para ficar na gaveta ou embaixo do sovaco para mostrar que você é crente. Não. A Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Em Romanos capítulo 10, versículo 11. Eu nunca vou estar confusa se eu estiver crendo nele. Por que eu tenho que crer então? Porque no Velho Testamento, em Deuteronômio 17, 19, diz assim, ó, lerá todos os dias da sua vida, a palavra, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Quando eu leio a palavra de Deus, que eu vejo assim, que a palavra de Deus estava perdida, e vem um profeta, ele acha, ela chega para o rei, tem uma passagem que ela chega para, olha só, nos rolos, né, porque não era assim, né, olha o que eu encontrei, vamos ler. Aí o rei não gostou muito, né, queimou tudo ali ele estava frio, ele estava na frente da lareira, ele achou de jogar o rolo lá, ele fala assim para o profeta, agora escreve mais, e o profeta tem que escrever tudo novamente, porque o rei não gostou, porque a palavra ela é para repreensão, é para poder nos corrigir. É isso que acontece na nossa vida. Em Neemias, todos leram e temeram. E a palavra de Deus em Oséias diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento bíblico. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Mateus 22, 29, Jesus diz assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que nós erramos. Então eu vim dizer, eu vou terminar com você essa noite, eu já terminei, não tem mais o que falar nada. Rápido, né? É rápido e eficaz. Eu vou terminar com uma piada. Eu contei para o meu marido, ele falou, nossa, que piada forte. Mas dá para contar aqui. Então, no inferno estava reunido Satanás e seus demônios. Aí ele perguntou assim, para os demônios que ele tinha mandado atuar na terra, fulano, o que você fez hoje lá na terra? Eu? Nossa! Tinha um ônibus de crente voltando de um retiro, eu cometi um acidente ali, ó, morreu todo mundo, todo crentarada, tá tudo morto. Ele, eu ouvi no céu, aquela bagunça, aquela festa toda, foi por tua causa, você matou os crentes, tudo convertido depois do retiro. Seu incompetente. Aí ele chega pro outro demônio. O que você fez para acabar com os crentes? Eu? Eu impedi eles estarem no culto. Eu fiz brigarada na família. Eu fiz de tudo para eles não chegarem naquele culto. Só foi um pouquinho de gente. Seu inútil. Mas eles ainda podem ir. Tá tudo errado o que você fez. Não é assim que se age. Vamos ver, você, útil. O que você fez? Me conta o que você fez para acabar com esses crentes de uma vez. Eu tirei o tempo deles. Como assim você tirou o tempo? Todas as vezes que eles pegavam aquele livrinho preto, eu dava atividade para eles.
Eu botava eles na internet. Eu botava eles na cozinha, as mulheradas para trabalhar. Eu botava filho gritando. Eu dava atividade para eles e eles largavam aqui, inclusive dormiam com a Bíblia na barriga, porque eles só iam ler na hora de dormir. Eu tirei o tempo deles. Tudo bem, servo fiel. Agora, isso sim! Porque o diabo sabe que a hora que você para de ler essa palavra, você para de ter comunhão com Deus, ter vida com Ele. Não adianta eu falar em língua estranha, não adianta eu ter vida estranha, não adianta eu vir a culto muitas vezes, trabalhar nas igrejas, fazer muitas coisas, não adianta se eu não tiver uma vida de oração e de palavra da palavra de Deus na minha vida. Então, eu queria deixar isso para você essa noite. E agora eu gostaria de orar com você. Se você não tem essa vida de prática de leitura bíblica, eu vou orar para que o Senhor coloque fome em você. Fome. Muitas vezes nós temos fome de comida. É a mesma coisa, a palavra de Deus é comida para nós. Ela nos alimenta. Eu podia dizer quantos raquíticos estão aqui na fé, né? Mas agora eu quero, antes disso, perguntar se alguém quer entregar a sua vida ao Pai. Eu não faço apelo assim, tipo, porque Jesus não é um prato de comida para eu chegar aqui e dizer, você quer aceitar Jesus? Jesus não é prato de comida, Ele é a vida. E a palavra de Deus é assim, ó, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, você é salvo. Alguma vez você já fez isso? Eu quero que você abaixe sua cabeça agora e pense. Alguma vez você já recebeu Jesus dessa maneira, confessando com a tua boca? Se você nunca fez isso, eu peço que você levante, os outros continuem em oração, para que eu possa fazer com você essa oração. Porque com a justiça você crê, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Está escrito. Eu gostaria, em Romanos 10, 8, 9, de saber se tem alguém aqui que quer receber Jesus confessando com a sua boca agora. Você pode levantar e eu vou orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Ah, que lindo. Ah, Senhor. Toma a vida desta mulher esta noite, Senhor. E você confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor. Viu, irmã? Confesse agora. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso, eu entrego a minha vida para Ele. Eu entrego a minha vida para Ele. Como o único Senhor e Salvador da minha vida. Como o único e Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, irmã. Pode sentar. O Senhor é Deus. Ele veio aqui, Ele moveu tudo isso aqui por causa da vida dela. Glória a Deus. Nos aplaudimos. Deus, muito obrigada por essa noite, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para ouvirmos acerca da Tua palavra, para que esta amada recebesse o Senhor em sua vida como único Senhor e Salvador, crendo e confessando com a sua boca. E meu coração está muito alegre, imagina o seu essa noite, Deus. Os céus estão em festa. Aleluia. E nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, Débora. Obrigada. Pode parar, Débora. Então é assim, ó.